né? Por isso Isso é que não fala, fundamental. por isso que não. Mas o problema que eu vejo nessa lógica que é trazida do espiritismo, assim, vamos colocar aqui, das religiões de um modo geral, é essa dependência que você cria de não ter essa, assim, a religião, para a religião, não interessa te dar essa autonomia. Esse é um ponto importante. Não te interessa. Não interessa para a religião ou para a autoridade que está lá dar essa autonomia para o outro. Eu quero criar essa dependência porque assim eu vou ter ali os meus fiéis embaixo da minha asa, né? Então eu acho que esses pontos assim são bem Porque dá relevantes também para poder, né? trazer. Dá poder. E historicamente sempre foi assim. Poder e em muitos casos até dinheiro, né? Né? Exatamente. Não, sem contar, se a gente for olhar assim, historicamente falando, o parapsiquismo, esses fenômenos também criaram muitas linhas do conhecimento. Quantos, por exemplo, não tiveram uma chamada expansão de consciência? Nós, né, temos um fenômeno que a gente conhecido como Nirvana, Samadhi, o Samadhi. A gente fala da cosmoconsciência, que a pessoa se sente unida com o universo. Tem casos de que a pessoa tem isso, ela está lá e ela se sente que era o universo uma coisa só. Tem pessoas que no estado meditativo pode ter isso. Imagina uma pessoa que de repente tem isso, ela fala, gente, eu sou Deus, porque eu sou escolhido, porque eu e o universo sou uma coisa só. E a pessoa volta com aquela informação, aquela distorção, cria lá uma religião, uma seita, uma linhagem para dizer, não, Eu sou o caminho. eu sou o caminho, entendeu? E muitas vezes, por quê? Porque ela teve uma má interpretação de um fenômeno que foi legítimo, que foi correto, que foi muito E um forte, fenômeno universal que universal. muita gente relata ao longo da Sim. história e vários Porque a relatos. gente para pensar, nossa sociedade, ela foi construída na base das construções de significados. Então tudo depende da construção de significado que a gente dá para as coisas. Por exemplo, assim, como você falou, um fenômeno objetivo. Só que eu vou lá e a tradução para isso chega o pastor, não, você viu Deus, você viu Jesus, você viu não sei o quê. Então vira aquela construção de significado. Mas eu acho que o ponto que você trouxe ele é muito interessante, que se a gente estudar diferentes lugares espalhados pelo mundo inteiro, muitas pessoas já tiveram experiências parecidas e nunca tiveram contato entre si e relataram o cerne da questão. Claro, deram roupagem diferente, mas demonstram que A descrição do fenômeno em si é praticamente igual. Mas aí ela fala assim: ah, eu tive uma experiência assim, eu saí do corpo, olhei, vi isso, isso. Aí encontrei a figura, o santo tal. Pô, mas peraí, o outro cara lá do lado do mundo teve uma experiência igual, só que em vez do santo tal, ele encontrou o Deus tal. Então você vê assim que o que muda, né, é essa roupagem e o misticismo que tem em torno dessa experiência. Mas o relato em si, Alexandre, você estuda EQM, você nos relatos que você Várias estuda, provavelmente culturas você deve ver essa semelhança. Mas aí a pessoa ali interpreta que viu determinado santo, ou determinada entidade, de determinada religião, mas o fenômeno em si tem muita coisa parecida que dá para extrair desses fenômenos, né? Tem. Por exemplo, o Raymond Moody, que foi o grande precursor e divulgador da EQM, ele inicialmente ele listou 15 pontos em comum. Então tinha 15 pontos que toda EQM tem. Então é a saída do corpo, é o túnel de luz. Por exemplo, uma coisa que se fala muito pouco, mas que é muito forte, é a sensação de paz que a pessoa tem. Então ela tem uma sensação de a paz absoluta, uma coisa que ela nunca sentiu na vida. Então só aquela emoção, naquele nível de fraternidade, de paz, naquela conta, já seria algo assim estarrecedor. Mas mesmo tendo todos esses 15 iniciais, vamos dizer assim, né? Tem a questão da fronteira. Se ela passar uma linha, ela sabe que ela vai morrer, uma ponte, uma porta. É algo simbólico que eles criam, mas a pessoa sabe que ela vai se posicionar, que se ela atravessar tal coisa, ela não volta para a vida. Mas apesar de todos esses segmentos, a IQM ela tem um caso que ela é temática. Então eu digo assim, não é para ofender ninguém, mas por exemplo, uma criança que adora o Buzz Lightyear, ou ela vai ter uma festa de aniversário temática do Homem-Aranha, por exemplo. Ela é do Homem-Aranha. O bolo do Homem-Aranha, né? O efeito do Homem-Aranha. Uma menina que gosta do Frozen vai ter do Frozen. A EQM, ela é exatamente nesse sentido, ela é temática. Então, mesmo tendo essas características, se a pessoa ela adora, por exemplo, filosofia, ela vai para locais onde tem prédios com estátuas gregas, com pilastras, com livros. Cara, isso é muito interessante. Se a pessoa é religiosa, ela vai ter um contexto que ela vai ver santos, ela vai ver pessoas parecidas com Jesus. Alinhado com aquilo que ela passou acreditando a vida É toda, né? temático para ela se sentir bem. Não é que ela está vendo a realidade do universo, ela está vendo um pedaço da realidade
misturado com aquilo que ela se sente bem. Como uma festa infantil que eu falei, não para ofender, mas quer. Você diz, por exemplo, que eles preparam, mas quem que são eles? Assim? Geralmente são os amparadores, porque a EQM, diferente de uma experiência fora do corpo, você não tem autonomia. Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Você é um mero espectador. Há todo um Tem enredo um que vai... teatrão ali, É um né? teatro que vai se São essas desenrolando. consciências que estão no Sim. extrafísico que fazem isso que estão relacionados com esse processo que a pessoa está passando. Exatamente. Um Existem, budista vai existem ver até coisas relatos, budistas. né, Alexandre, assim, de situações que, por exemplo, a pessoa tem acesso à informação e que, por exemplo, ela estava indo por um caminho na vida dela que o resultado, assim, não ia ser legal. Ela estava indo num caminho, ou seja, ela estava indo pro precipício. E aí esses amparadores que você comentou, O ser de luz, o eles Mercúrio, assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa muito forte aqui, muito significativa na vida dessa pessoa, ela vai cair do precipício. Então vamos criar um evento, uma situação aqui, e aí Isso é impactante. para ser impactante. Então aí ela vai passar por um acidente, alguma coisa, e já tá tudo preparado esse cenário, esse teatro, para a pessoa vivenciar aquilo. Mas vamos pensar o seguinte também. Não é que os amparadores criam um acidente. Geralmente eles aproveitam uma circunstância que a própria pessoa pode se desorganizar ou uma patologia da vida dela para que, tipo, espremer, fazer do limão uma limonada, entendeu? Sim, porque o ideal não é ter EQM. Não, inclusive muitas pessoas boas que mereciam ter essa informação não passam por uma EQM e elas acabam morrendo no desvio, sabe? Elas têm uma vida incompleta. Então a EQM, ao que dá a entender é o seguinte: em determinados casos eles aproveitam aquela circunstância, aquela fatalidade que aconteceu para dar uma chacoalhada na pessoa e dizer, ó, como é que é? Vai ou não vai? Vai ou racha, entendeu? Mas não que eles vão falar assim, não, a gente vai quebrar o freio dessa pessoa aqui para ele ter um acidente, se quebrar e a gente vai. Não, Faz sentido. eles não fazem acidente. Mas. Seria meio esquisito realmente. É. Só- Não, e tem casos Vai são- que não dá, quase, né? Tem casos que são tão impactantes. O que me impactou, por exemplo, uma possibilidade que eu não sabia, que eu vendo, eu vi vários relatos assim, de pessoas que tentaram abreviar a própria vida. Com medicamentos, seja o método que for. E ela teve assim, uma EQM que você fala, cara, isso aqui é de alto nível. E a pessoa olhar e falar, pois é, vi que eu estava fazendo uma besteira. Em muitos relatos, a pessoa realmente tem um processo de tomada de decisão ali, né? Sim. Ó, Ó, você tá fazendo isso, chega seja uma entidade, o que seja, ó, você tá fazendo isso da tua vida, você tem a escolha aqui. Então, É. mas não é contraditório alguém que está tentando tirar a própria vida e falar, essa pessoa não tem mérito para ter uma experiência dessa. E algumas têm. Até se eles utilizam daquilo para mostrar e falar, meu amigo, vamos acordar. Então, porque para mim foi assim, não, uma pessoa tentando tirar a própria vida, o que é? Que eu vou dar, Eu vou já fazer um vi- negócio para ela? Não. Eu já vi relatos Totalmente assim, boa. por exemplo, uma pessoa que passa por um acidente e sei lá, perde as duas pernas. Então ela vai para essa experiência de EQM, para esse teatrão, e aí o que que acontece? Chega lá o amparador dela e fala assim, olha, explica tudo, tá acontecendo isso. Olha lá você teve um acidente, você perdeu as duas pernas, você tem a escolha. Ou você passa pro lado de cá e aceita a sua morte, ou você vai voltar com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, você vai poder ressignificar toda a tua vida a partir de agora, mas saiba que vai ser difícil. Você vai estar sem as duas pernas, você vai enfrentar essa e essa dificuldade, e muitas pessoas optam por voltar, mesmo sabendo da dificuldade que vai enfrentar, assim, que não vai ser nem um pouco Se a fácil. gente não voltou, a gente não tem conhecimento. Mas vale frisar também que a possibilidade de voltar não é para todos, parece que é a minoria dos casos. A maioria é assim, você tem que voltar. Não quero voltar. Vai voltar. Não, mas não é minha hora, não. Você tem que, eu falo que a frase mais dita na EQM não é a sua hora, você tem que voltar. Eu tava assistindo esses dias lá. Mas muitos têm a opção, você quer voltar ou quer ficar? Aí tudo bem. Estão colocando isso, na verdade já tem muitos filmes, né? Acho que inclusive é legal um tema pra gente falar sobre alguns filmes que retratam essas coisas. Eu tava realmente assistindo esses tempos aí, esse novo filme do Guardiões da Galáxia, e eles colocam uma EQM assim, assim, intacta, do mesmo jeito que Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.